O livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 7. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia então, Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso de número 36, a partir do versículo de número 36. Aleluia. Quem estava aqui na semana passada ouviu e foi ministrado por uma palavra que nós intitulamos Encontro Extraordinário. Na semana passada os irmãos, os homens, voltaram do encontro com Deus. Tivemos um culto abençoado, uma palavra de Deus muito abençoada. E foi um grande mover de Deus ao longo da programação e principalmente no final daquela programação. Hoje nós queremos dar sequência nessa ministração, porque nós ainda estamos em tempo de encontro, então nós vamos novamente ministrar a respeito desse tema, Encontro Extraordinário, só que agora na versão mulher, ok? Então, vamos lá, Lucas capítulo 7, verso de número 36, essa é a parte 2 da ministração da semana passada. Na semana passada nós falamos a respeito de um encontro que um homem teve com Jesus, e a sua vida foi completamente mudada, e nessa noite nós ouviremos a respeito de um encontro que uma mulher teve com Jesus, e a sua vida foi completamente mudada. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 7, a partir do verso de número 36. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento, com óleo perfumado. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um que lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: eu suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: justamente, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: está vendo essa mulher? Entrei aqui na tua casa, e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas, e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo, um ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus pecados, seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse aquela mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra tão preciosa, tão poderosa que nós acabamos de ler. Você percebeu, enquanto nós líamos esses versículos da palavra de Deus, que nós estamos diante de uma história, de uma experiência muito forte, muito impressionante, impactante, que uma mulher teve com Jesus. Uma mulher teve um encontro com Deus. E esse encontro com Deus foi com aquele que foi mencionado em Hebreus como sendo a expressão exata do ser de Deus. Seu nome é Jesus Cristo. Então, quando essa mulher teve um encontro com Jesus, na verdade, ela estava tendo pela primeira vez na sua vida um encontro com Deus. E esse encontro com Deus foi
sobrenatural. Ainda não existia esse programa de final de semana que nós tivemos aqui, mas se nós perguntássemos para ela como foi essa experiência, ela olharia para nós e falaria: foi tremendo, foi tremendo. Como disse uma das irmãs, tremeu o cabelo, do cabelo ao dedo do pé, né, querido? Então, essa experiência aqui com essa mulher foi tremenda. Por quê? A mulher aqui, eu não sei se você, ao ler, percebeu o nome dela. Qual é o nome dela? Não conseguiu achar o nome dela? Então ela é a mulher sem nome. Não tem nome essa mulher. Então ela é conhecida não pelo nome, mas pelo título. Qual é o título de nobreza que ela tem? Olha só. O nome dela é Mulher Pecadora. Já pensou ser conhecida assim, você, querida? Aonde está passando, por onde está caminhando, as pessoas mencionam: lá está ela. Quem é aquela lá? Aquela mulher é pecadora. Assim ela era conhecida. A sua vida não era conhecida em função da sua identidade, do seu RG, de um registro geral, de um CPF. A sua vida estava toda vinculada a uma declaração em função dos seus erros do passado, em função das suas falhas, em função dos seus pecados, das suas iniquidades. Ela passou a ser estigmatizada. Havia sobre ela como que uma placa invisível, mas que todo mundo, ao percebê-la, conseguia ler e dizer: mulher pecadora. Assim ela era conhecida. Uma mulher que não tem outro nome na Bíblia aqui, não é mencionado nada a respeito dela. E essa mulher, ela vai roubar a cena. Porque na verdade, quando você lê essa história, você percebe que o que estava acontecendo ali não era bem um momento propício para esse encontro dessa mulher com Jesus. A impressão que nós temos ao ler essa palavra é que nós estamos diante de um momento formal, de um momento muito formal. Nós estamos ali diante, talvez, de um jantar muito formal. Um jantar, claro que tirado as devidas proporções, mas como um jantar de gala, um jantar de honra, um jantar para reconhecimento, um jantar para que a sociedade seja impactada. Essa é a razão pela qual esse homem chamado aqui de Simão, ele promoveu esse jantar. A Bíblia se encarrega de dar o nome do homem, que se chama Simão, e se encarrega de chamá-lo de fariseu. Esse homem, ele está dentro de um grupo, dentro do judaísmo, chamado os fariseus. O farisaísmo era uma das linhas que existia dentro da religião dominante daquele contexto ali, do Oriente Médio, mais especificamente na Palestina, era chamada de judaísmo. Então, existia uma linha chamada farisaísmo. Os fariseus, eles eram homens conhecidos como serem homens zelosos, homens extremamente dedicados à prática da lei. E eles se vangloriavam, eles se orgulhavam muito disso. Eles eram homens que, quando passavam, as suas próprias roupas já diziam quem eles eram. As pessoas, quando viam passar um fariseu, logo diziam: lá está um homem da lei, um homem de Deus, um fariseu. Tudo na vida do fariseu respaldava ele de que ele era um homem que talvez de algum modo pudesse bater no peito e falar: eu sou um homem santo, eu sou um homem puro, eu sou um homem cheio de Deus. Pois bem, essa história aqui, ela acontece num cenário diferente. Não é na praia, não é diante de qualquer outro local. Eu falo praia porque em alguns momentos Jesus atuou fortemente ali naquele litoral de Israel. Mas aqui ele está na casa de uma pessoa, não é no templo, não é na sinagoga, ele está na casa de uma pessoa. Diz a Bíblia que esse homem, nós não sabemos exatamente qual foi a razão pela qual ele convidou Jesus para a casa dele, mas a Bíblia fala que ele convidou Jesus para a casa dele. Pode ser que ele ouviu falar de Jesus, e esse ouvir falar de Jesus era algo muito comum naquela região, porque Jesus, ele estava definitivamente arrastando multidões por onde passava. Onde Jesus estava, as multidões o seguiam, porque as multidões eram curadas, libertas, se manifestava o reino de Deus por onde Jesus estava, por onde ele ministrava. Era algo poderoso demais. Então isso com certeza fez com que o ibope, a popularidade de Jesus fosse nas alturas.
E os fariseus começaram a perceber Jesus. Muitos deles, na verdade, queriam pegar Jesus e matá-lo, porque ele se declarava como sendo o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ele dizia, eu sou o caminho. E essa expressão de eu sou fazia com que eles logo entendessem que ele estava se declarando como sendo o próprio Deus. Pois quando Moisés perguntou para Deus, lá no monte, qual é o teu nome, Deus disse, eu sou o que sou. E Jesus agora chega dizendo, eu sou isso, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou. E ele também diz, eu sou um filho de Deus. E quando ele fala isso, os fariseus ficam loucos com ele. Mas nós não sabemos exatamente qual é a intenção de Simão ao trazer Jesus. Talvez ele queria que Jesus caísse numa cilada ali na casa dele. Talvez ele estava preparando uma situação para armar contra Jesus. Talvez ele estava considerando de fato que Jesus era o Messias prometido, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus de fato era o Deus encarnado, o Deus que se fez carne. Pode ser. Mas a história nos mostra aqui que, independente de qual foi a razão que esse homem convidou Jesus para estar na sua casa, ele não tratou Jesus como deveria ser tratado. Ele não honrou Jesus como deveria ser honrado. E o que nós temos aqui agora deixa de ser simplesmente um encontro informal, de um jantar entre amigos, e passa a ser, na verdade, um encontro muito formal, muito parecido com um culto, na verdade. E estavam ali todos os homens, os fariseus, amigos do Simão, que eram chamados homens de Deus daquela geração, homens da lei, tementes, homens que obedeciam à lei, faziam tudo para poder praticar a lei. Nós estamos diante de um acontecimento que está tudo indo bem, está tudo indo tranquilo. Os pratos estão nos seus devidos lugares, os talheres estão impecavelmente posicionados nos seus devidos lugares, a mesa está linda, está bem feita, tudo foi pensado. Para quê? Porque naquele momento ainda não existia foto, não existia celular, não existia nada disso, mas a ideia era causar uma boa impressão na sociedade. Por quê? Porque Simão trouxe Jesus, aquele homem que arrasta as multidões por onde passa, trouxe Jesus para dentro da sua casa. Então estava tudo milimetricamente planejado para sair bem. As pessoas estavam bem vestidas, as pessoas colocaram naquele dia, naquela ocasião, o seu melhor perfume, aquele que você deixa para ocasiões especiais. Sabe aquele que você deixa para ocasiões especiais? Foi naquele dia que elas usaram aquela roupa de domingo, aquela roupa de culto. Eles estavam com a roupa de culto. Tudo estava bem, a decoração estava perfeita, a comida nem se fala. Maravilhosamente, acredito que foi contratado o melhor buffet da cidade, para poder ninguém se preocupar com isso. Servos estavam trabalhando naquele momento, para que tudo fosse lindo, maravilhoso. O programa fosse exatamente como Simão, o anfitrião da festa, pensou. Mas de repente, e eu amo esses de repente na Bíblia. A Bíblia está cheia de repente. Isso é como uma mensagem que de tempos em tempos aparece na Bíblia, um de repente. E agora, diante dessa cena, todo mundo ali, bem alinhado, organizado, de repente, vai acontecer um de repente nessa história. E esse de repente qual é? O de repente é que entra uma pessoa que não foi convidada. Entrou um intruso na festa. E esse intruso não entrou como talvez os intrusos modernos que entram para comer. Não, esse intruso não entrou para comer. Na verdade, essa intrusa, ela não sentou na mesa para poder se servir. Ela não estava na festa para poder sair e tirar uma selfie bonita, sair para poder atualizar o seu Facebook, o seu Instagram, dizendo, eu fui na casa do Simão, na maior festa do ano, e na presença de Jesus. Não, ela não entrou por causa disso. Ela não estava lá por causa da beleza daquele lugar, não estava lá por causa do prato, não estava lá por causa dos talheres, não estava por causa da mesa, não estava por causa da comida. Nada daquilo fazia sentido, nada daquilo estava no coração dela, nada. Ela, em algum momento, ouviu que Jesus estaria na casa do Simão. Só isso que ela ouviu. E ela sabia, porque as suas amigas já tinham dito, porque outras pessoas simples, pessoas humilhadas, pessoas rejeitadas, pessoas marginalizadas, já tinham tido uma experiência com ele, transformadora, arrebatadora, que mudou completamente a vida delas.
E o testemunho, assim como nós ouvimos hoje essas mulheres falar, o testemunho de outras pessoas, por terem tido a oportunidade de um encontro com Deus através de Jesus, fez com que essa mulher agora abrisse o seu coração e pudesse pensar o seguinte: se Ele está tão próximo, se Ele está tão perto, o que me deteria? O que me impediria? Qual seria a barreira? Qual seria o obstáculo para que eu pudesse ter um encontro com Ele? O que poderia me impedir de ter um encontro com Ele, se eu sei que Ele deseja isso? Essa mulher, ela sabia de uma coisa: ela não sabia como é que era o programa, ela não sabia como deveria se comportar, ela não sabia se tem que ficar de pé, se tem que sentar, se tem que cantar, se tem que dizer aleluia, glória a Deus, se tem que cantar um hino perfeito, se tem que ajoelhar. Ela não tinha rituais religiosos, ela não sabia se portar, ela não tinha roupa apropriada, ela não tinha o perfume adequado, nada estava ajustado na vida dela. Não tinha nada ajustado na vida dela. Mas ela sabia de uma coisa: Jesus é a solução do meu problema. Jesus é aquele que pode mudar a minha história. Jesus pode me arrancar desses laços de morte, desse aprisionamento que eu vivo. Jesus, se eu tiver apenas uma ocasião, um momento, uma oportunidade, eu vou agarrar essa oportunidade. E eu quero ela. Ela não sabia qual seria a próxima vez que Jesus estaria passando por perto. Ela não sabia qual outra oportunidade ela teria. Mas ela sabia que Jesus estava na casa do cara chamado Simão. E o que é estranho dessa palavra é que há uma pergunta que todos nós precisamos fazer. Qualquer festa que se preze, qualquer festa que você pode chamar de uma festa assim, de gala, que nem eu resolvi chamar, uma das coisas básicas que você faz é deixar algumas pessoas numa atividade de segurança. Tem gente que contrata segurança, tem gente que não contrata, mas posiciona algumas pessoas para evitar tumulto, evitar problemas, evitar intrusos. A pergunta que não quer calar dessa história é: como essa mulher entrou aí? Como que ela passou pelos homens da lei? Como que ela chega nesse lugar aonde ela não deveria estar? Eu acredito, a Bíblia não fala isso, mas acredito que ela conhecia essa casa. Acredito que essa mulher pecadora não é só pecadora, mas ela é conhecida como pecadora porque ela já foi pecadora nessa casa. As pessoas que estavam lá conhecem a história dela muito bem e se envergonham dela. Ela representa tudo aquilo que eles não querem saber. Ela representa tudo aquilo que eles não querem se recordar, se lembrar. Ter contato com essa mulher é ter contato com aquilo que nenhum homem, num momento tão lindo e maravilhoso, gostaria de ter. Essa mulher, quando entra, ela causa uma repulsa porque ela é pecadora demais. Pastor, qual o pecado da vida dela? Ela mentia? Acho que não, era problema dela. Mas eu tenho certeza que ela mentia. Então, será que ela matou alguém? Acho que também não é um problema da vida dela, senão ela já teria sido morta em algum momento, apedrejada, ou talvez presa em alguma ocasião. Também não é um problema da vida dela. Essa mulher é pecadora por quê, Senhor? O que você acha, cara? Alguns já estão chutando. É prostituta, pastor. Tudo nos leva a crer que o pecado que estava ali envolvido naquela mulher era um pecado conhecido entre aqueles homens. Aqueles homens sabiam quem era aquela mulher. Ela não era uma pessoa estranha para eles, porque a Bíblia diz que quando ela chega, eles se incomodam ao extremo. A Bíblia nos mostra, quando nós lemos, que quando acontece o que de fato acontece ali, o primeiro a pensar sobre aquela mulher é o próprio Simão. E ele não fala uma palavra, ele não fala lateralmente, ele não cochicha com alguém do lado. Ele pensa, e ele pensa o seguinte: como que essa mulher está aqui? E ele não apenas fica brabo com a vida dela ali, mas ele fica transtornado com aquilo que Jesus permite que ela faça nele. E ao permitir que ela faça nele, na verdade ele está se deixando ser tocado. E na mente desses homens passa como um filme: essa mulher não pode tocar nele, porque se toca nele, assim como já tocou em nós, esse homem não é filho de Deus, esse homem não pode ser Deus.
Ela está tocando nele. Para uma mente carnal, para uma mente perturbada, por uma sexualidade destruída, essa cena está sensual demais. Que história é essa de beijinho no pé? Que história é essa de fazer carinho no pé? Que história é essa de chorar no pé? Que cena horrível! Porque diante de um momento que parece santo, coisas que a gente pratica no passado nos parecem muito horríveis. Que horrível esse momento. Ui, se ele soubesse com quem ele está. Agora eles começam a duvidar de Jesus. Eles começam a perguntar na sua cabeça, na cabeça deles a pergunta é: não pode ser Jesus. Como que ele se permite ser tocado por uma mulher pecadora? Eita Deus. É impressionante isso. Pastor, o texto não fala isso tudo. Claro que o texto não fala todos esses detalhes que eu falei para você. Mas nós podemos supor com muita precisão, porque essa expressão de mulher pecadora, ela é uma ênfase na Bíblia, sempre quando a ideia de prostituição está envolvida. Adultério ou prostituição está envolvida, uma nomenclatura que surge é uma mulher pecadora. O estranho nessa história é que assim, normalmente não são os homens pecadores, é uma mulher pecadora. Que coisa impressionante, né? Dentro daquela cultura, daquele contexto, daquela mentalidade, quando se praticava o erro de um adultério, por exemplo, você sabe disso quando foi aquela mulher pega em adultério. Mas para a mulher ser pega em adultério significa que ela adulterou com quem? Com quem que ela adulterou? Sozinha no quarto ela resolveu adulterar com ela mesma. Óbvio que não, ela adulterou com o homem, mas cadê o homem nessa história? Não aparece, quem aparece é a mulher. É um contexto que celebra esse machismo, que celebra essa ridicularização da mulher, de inferiorizá-la ao extremo. Os homens tão culpados quanto, nesse momento dão de ombros e pensam, que ridícula essa mulher, que horror. Numa outra cena, você já lembra qual é? Havia uma mulher pegando adultério, estava sendo apedrejada. Os homens ali estavam com pedras nas mãos. Aqui não tem pedra na mão, mas tem uma pedra na cabeça. E a pedra é, se ele soubesse com quem é que ele está falando, ele não faria isso, não aceitaria essa situação. Olha que coisa impressionante essa história. Por que eu resolvi falar ela hoje? Eu quis ministrá-la. Porque essa história é um retrato da nossa história. Essa história é um retrato da nossa história. Pastor, mas eu não sou mulher. Ok, eu também não sou. Mas é um retrato da nossa história. É uma cópia e uma cola. Copiar e colar, um Ctrl-C, Ctrl-V da nossa experiência de vida. Pastor, não. Eu não adulterei, não adulterei, não. Eu nunca me prostituí, não. Eu não tenho esse problema. Repito, essa história é um retrato da nossa história. Pastor, como é que você diz uma coisa dessa? Você não me conhece, cheguei aqui hoje, sou visitante, levantei, vocês cantaram a musiquinha, me abraçaram. Aí você chega agora e fala que eu sou tão ruim quanto essa mulher aí. Eu tenho um nome, eu tenho um sobrenome, eu tenho uma empresa, eu tenho um trabalho, eu tenho dignidade. Eu não sou um homem pecador, uma mulher pecadora. Não? Será que não? Pastor, como é que você sabe da minha história sem saber? Porque me avisaram antes. Ah, vocês cavocam no Facebook, eu sei, diz. Ah, entendi. Não, a gente cavoca na Bíblia. Em Romanos 3, 23 fala assim: todos pecaram, todos. O que cheira bem, o que cheira mal, o branco, o negro, o índio, o colinho puxado, o mais baixinho, o mais altinho, o esquizofrênico, o com a mente alinhada, o bom pai de família, o mau pai de família, aquele que faz carinho nos filhos à noite, aquele que bate nos filhos e na esposa, aquele que toma todas, aquele que nunca ingeriu bebida alcoólica, aquele que corre no parque, que tem o seu físico em dia, fitness, aqueles que estão um pouquinho fora. Todos pecaram. Todos como assim, pastor? Todos deixa eu explicar para você, todos. Todos significa todos. Forte isso, né, professora Cristina? Todos significa
todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Temos pecados diferentes, mas todos pecaram. A manifestação do pecado na nossa vida pode ser distinta da vida do outro, mas todos pecaram. Me prova isso. Bom, Jesus falou isso. E o mais impressionante dessa história é que você deve ter percebido, né? Jesus está na mesa. E o papo está bom. Aonde Jesus está é muito edificante. Quando Jesus fala, é tudo edificante. Jesus não joga a conversa fora. Até para dar risada, as risadas dele são edificantes. As piadinhas de Jesus são fantásticas, porque elas têm fundos poderosos de realidades espirituais. Tudo que Jesus faz, o olhar de Jesus, a postura de Jesus, tudo é altamente poderoso para a vida das pessoas que estão perto. Eles estão tendo um momento legal, gostoso, mas estão todos com o freio de mão puxado. Todos estão preocupados, todos estão sem saber exatamente como se portar na presença daquele que tudo sabe, daquele que é antes deles, daquele que é o Criador de todas as coisas. Jesus, o Deus encarnado, estava ali. Ele está ali, ele está lateralmente. As mesas da antiguidade não são mesas como agora. As mesas daquele contexto histórico ali, elas são mesas baixas. Para você estar à mesa, não é colocar os seus pés para dentro da mesa e alguém vir atrás e de repente empurrar a sua cadeira, não. Eram bancos laterais e que você ficava jogado para o lado. O seu cotovelo levemente fazia uma forcinha e você se escorava basicamente em função do seu cotovelo e ficava com o seu braço, com a sua mão direita à disposição livre para poder pegar os alimentos. Assim eles estavam. Todos eles estavam nessas mesas daquele contexto. E quando de repente chega essa mulher e ela tem na mão dela um perfume, um nardo puro. Ela tem um perfume e a Bíblia se encarrega de dizer que ele estava num vaso de alabastro. Esse vaso de alabastro, ele era um material extremamente frágil, à semelhança do vidro. Era um material fácil de quebrar. E esse material ele era feito em função de carregar nele perfumes valiosos, preciosos. Hoje nós temos, até hoje, né? Quando você compra ou ganha de presente, isso é uma bênção, perfumes assim, aqueles assim, bom, né? Você olha o vidro, você fala, meu Deus, isso é um vidro que se presta, né? Isso é um vidro de verdade, não é esses vidrinhos. Olha o frasco desse negócio. Né? Dá vontade de tirar foto do frasco. O frasco ele fala por si só, parece que sem abrir o perfume ele já cheira bem. O frasco é maravilhoso. Aquele lá era um frasco especial, mas era um frasco grande. Dentro dele tinha um perfume, um nardo puríssimo. E esse vaso de alabastro, na verdade, esse frasco grande de um material que era transparente, assim como o vidro é, mas que era um outro tipo de material que cobria, envolvia esse perfume. Normalmente ele era aberto e ele era jogado fora depois. Não era um vaso ou um frasco para se aproveitar em outra ocasião. E normalmente, uma vez aberto, se utilizava ele e só se entregava, se jogava fora, descartável, na medida que ele acabasse todinho. Detalhe é que essa mulher não usou esse perfume para outra ocasião, senão para Jesus. Ela está levando, possivelmente, diante dos historiadores, aquilo que de mais precioso ela tinha para poder ofertar e oferecer para Jesus. E ela chega lá, e ela quebra esse vaso de alabastro. E ao quebrar o vaso de alabastro, você está dizendo para todo mundo, olha, isso aqui é um vaso de alabastro, quebrei, significa que eu vou usar. E aquele perfume toma conta do ambiente. Aquele era um óleo perfumado, um perfume oleoso, algo assim. Isso era um líquido que exalava um bom perfume. Isso, ela está colocando ali os pés de Jesus. Só que quando ela chega diante de Jesus, ela não se aguenta. Ela não se contém. A sua alma é abalada por aquela imagem que ela está diante dos seus olhos. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo. Você está diante de Deus. Então, naquele exato momento, aquela mulher, ela está diante de Deus. Sabe que aquele momento que você está diante daquele que te conhece totalmente, daquele que sabe tudo da sua vida, tudo da sua história. Seus olhos são penetrantes ao ponto de tocar áreas da sua vida que você ama e áreas da sua vida que você não gosta.
áreas da sua vida que você se orgulha e áreas da sua vida que você não gostaria de ter feito. Tudo está diante dos olhos de Jesus. Mas pasme, os olhos dele não são olhos de ira, de raiva, de justiça para matar. Não são olhos de alguém que vai pegar numa pedra e dar na cabeça dela. São olhos de amor, e um amor extravagante. Um amor sobrenatural, um amor que ela nunca viu. Um amor que ela nunca sentiu. Nenhum homem da terra pode produzir esse amor. Aquilo que para aqueles homens poderia parecer até pornográfico, para ela era o momento da ministração primeiro da vida dela, de ser de fato amada por um Deus que estava ali evidenciado em Cristo Jesus. Aquilo que para aqueles homens talvez fosse a imagem de uma mulher beijando o pé de outro homem, eles pensando, meu Deus, eu conheço essa mulher. Ai, eu conheço bastante essa mulher. Já vi essa boca, já vi essa história, aqui na frente de todo mundo, que coisa ridícula. O que está acontecendo? Os homens ficam preocupadíssimos. Desalinhou tudo. Acabou o jantar. O programa, a liturgia do culto acabou. Tudo que os homens achavam que ia acontecer, não aconteceu. Agora todos os olhos estão diante de uma mulher. E essa mulher não se aguenta, ela está soluçando. Não um chorinho. Essa mulher, ela está entregando a alma enquanto ela está diante dos pés de Jesus. Uma alma aflita, uma alma perturbada, uma alma oprimida, uma alma humilhada. Uma alma que já foi molestada muitas vezes. Uma alma que já fez muitas coisas ruins para a vida de outros. Mas também que já foi muito abusada ao longo de toda a sua história. Uma alma que geme de dor. Mas que agora está diante do seu Criador. Que está diante do seu Mestre. Que está diante do Senhor da Glória. Do Rei dos Reis. Do Senhor dos Senhores. E ela está lá. Eu não sei se você já chorou muito em alguma ocasião da sua vida. Mas quando a gente chora muita lágrima, vira uma poça. Assim estava aquela situação. As lágrimas que caíam dos seus olhos fizeram uma pequena poça ali. Ela percebe isso. E agora ela está lavando os pés de Jesus. Não é com água, não. Ela não pediu, me traga um balde com água cheia. Não. Ela está lavando os pés de Jesus com o seu choro, com as suas lágrimas. E percebendo que os pés de Jesus, presta atenção nesse detalhe, empoeirados. Eles não tinham Nike, eles não tinham Adidas, eles não tinham, ASICS, eles não tinham nada dessas coisas. Eles tinham sandálias, as sandálias ficavam na entrada. Nós estamos diante de pés sujos. Pés sujos. Jesus tem pés sujos? Naquela história tinha. E fedido também. O chulé também estava no pé de Jesus. Pastor, isso é uma heresia, esse negócio. Não, ele se fez carne. E quando se faz carne a gente conhece bem, né? Carne fede, carne... você sabe como é que é. Não tinha produtos de tratamento de pés, não tinha nada. Ela está banhando os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ninguém está nem aí para ela, ninguém... assim, com bom senso, entregou uma toalha para ela. Não, percebendo que ela estava sozinha naquele contexto, ela e Jesus, ela não estava nem aí. Ela começa agora a enxugar essas lágrimas nos pés de Jesus com seus próprios cabelos. Ela tinha um cabelo longo. Você consegue imaginar essa cena? Ela está ali, lavou os pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus. E agora numa situação que já demonstra o que ela está vivendo, ela começa a beijar esses pés. Ela começa a dar beijo nos pés de Jesus. Pastor, o que estava acontecendo dentro dela? Eu digo para você o que está acontecendo dentro dela. Ela estava vivendo uma manifestação física, uma realidade dentro dela que se chama arrependimento de obras mortas. Ela estava passando por um violento, poderoso e sobrenatural arrependimento. Quem passa por um arrependimento profundo tem a sua vida mudada. Não é remorso, não é tristeza segundo a carne que produz morte, mas é uma tristeza segundo Deus. Ela estava diante de Deus que produz vida e vida eterna. Ela estava ali. Ela não estava ali sendo humilhada por Deus. Ela estava se humilhando voluntariamente.
ela estava dizendo, enquanto ela estava ali, ela estava percebendo, vendo, e os seus beijos estão declarando o quão amada ela está sendo. Ela sabe que aquele homem poderia esbufeteá-la, poderia enxotá-la, repreendê-la, tirá-la dali. Muito pelo contrário, ele está amando isso tudo. Jesus está vidrado nela, gamado nela. E os homens estão loucos com Jesus. E eles estão revoltados com Jesus. O Simão, com aquele senso de anfitrião, preocupado consigo mesmo, começa a pensar: o que eu vou fazer agora? Acabou a festa, tudo aquilo que eu pensei, o programa, tudo foi por água abaixo. O que está acontecendo? Essa mulher ocupou a cena, nem convidada foi, chega aí, fica aos pés de Jesus. Jesus também não faz nada. Se declara filho de Deus, o Deus, Senhor da história, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Não enxota essa mulher aí, está perturbando o ambiente. Se ele soubesse que ela é uma pecadora, ele está sendo tocado por uma pecadora. Isso é só pensamento da cabeça dele. Mas como nós temos um Jesus que esquadrinha o nosso entendimento, prescruta a nossa alma, lê a nossa mente, conhece todos os nossos pensamentos, Jesus percebe exatamente na hora os pensamentos de Simão e começa a falar com Simão: Simão! E ele fala: sim, Senhor. E aí começa uma coisa que é muito padrão na Bíblia, quando Jesus quer falar de pecado, ele faz sempre exemplo com dívida. Não sei se você já ouviu falar de dívida. Ok. A dívida é um trem ruim que dói. Dívida é um negócio chato, não é? Eu confesso para você que pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus, eu não sei o que é dívida. Mas eu sei que muita gente sabe o que é dívida. Eu sei que sei. Que muita gente sabe muito bem o que é dívida. Aí Jesus, para poder fazer com que todos naquele ambiente entendessem, ele falou assim: ô Simão, sei que você é um cara ligado, inteligente, atualizado, descolado. Sei que você conhece de bolsa de valores, você sabe de investimentos, você conhece CDB, CDI, você conhece esse negócio tudo que rende mais. Você é o cara, rapaz. Deixa eu fazer uma pergunta para você, me responda aqui, só para ver se você está ligado. Ó, tinha um credor com 2 devedores, deviam para ele. O credor tinha feito um empréstimo para esse povo, e de acordo com a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz, aquele que toma emprestado se faz escravo de quem empresta. Ai, ok, mas isso é outra pregação. Então, esses 2 homens agora estão escravos desse credor. Agora fui lá, fizeram lá um crédito consignado. Fizeram lá fizeram aquele que desconto direto em folha. Mas perderam o trabalho, perderam o emprego, vamos pensar assim. Então agora tentando pagar não tem como. Passa-se um tempo. E aí Jesus conta a historinha dos denários, né? Você ouviu ali a historinha dos denários. Jesus gosta de falar agora dos denários. Aí ele fala o seguinte: ô Simão, me diz uma coisa aqui, ó. 2 devedores, um devia 500 denários e outro 50 denários. O que é um denário, pastor? Denário é um dia de trabalho braçal. Um dia de trabalho braçal, a moeda para pagamento era o denário, entenda assim. Então, um denário é igual a um dia de trabalho braçal. Alguém que vai fazer um trabalho com muito esforço físico vai receber uma remuneração. Então, um denário igual a um dia. Aí Jesus fala o seguinte: olha, tem um devedor aqui que deve 500 denários. E tem um outro devedor que deve 50 denários. Então você pensa comigo. Tem uma pessoa que deve 1 ano e meio de trabalho braçal, 500 dias de trabalho braçal. E tem uma pessoa que não chega a dar 2 meses não, dá 50 dias de trabalho braçal. 1 ano e meio, nem 2 meses. Ambos estão com dívida, com o mesmo credor. Chegam diante dele e dizem: nós não podemos pagar, não temos como pagar. O credor compassivo, benigno, bondoso, amoroso, perdoador, olha para os 2 devedores e diz: já que vocês não têm como pagar, então eu decido e declaro que vocês estão com as suas dívidas quitadas, perdoadas, vocês já não devem mais. Uou! Essa é uma palavra que muitos gostariam de ouvir em algum momento da sua vida, né? Amém ou não?
Amém. Algumas pessoas estão torcendo para esse dia chegar. Vai ser o dia do extraordinário, pastor. O credor chegar e falar, não precisa mais pagar, não. Fica tranquilo. Quanto você deve? 1 ano e meio? Não se preocupa, não. Aí outro do lado fala, eu devo só 50. Não tem problema, também está perdoado. Aí Jesus lança uma pergunta matemática para ele. Porque o cara era bom de matemática. Ele pergunta o seguinte, ô Simão, me responda uma coisa. Tinha uma pessoa que devia 1 ano e meio de trabalho braçal. E outro que devia 50 dias de trabalho braçal. Ambos foram perdoados. Quem vai amar mais? O Simão, ele está tentando entender onde que Jesus quer chegar, né? Tem gente que parece que nesses momentos é um pouco lerdo, né? É um pouco lento. Aí ele fala, claro que aquele a quem mais foi perdoado. Claro, é óbvio. Quem foi perdoado com uma dívida maior, terá um senso de clareza do tamanho, da dimensão desse perdão e com certeza vai corresponder mais a esse perdão. E vai amar de volta. Aí Jesus está querendo dizer o que com essa história? Você conseguiu entender que ele está dizendo que tem gente que tem uma dívida, que tem um valor monetário maior, mas tem outro que tem uma dívida com valor monetário menor? Você conseguiu pegar essa parte? O que ele está tentando dizer para esse Simão? Ele está dizendo o seguinte, ô Simão, você também é devedor, meu filho. Você é devedor. Na verdade, todos aqui são devedores. Jesus está dizendo para todos, todos são devedores. Todos são pecadores carentes da glória de Deus. Todos. A única coisa de diferente em relação à dívida é uma coisa que se chama atitude. Atitude. E aí Jesus começa a falar da atitude de Simão em comparação com a atitude da mulher pecadora. Ele fala assim, Simão, dos 50 dias de dívida, ou 50 denários de dívida, me ouça. Eu cheguei aqui, e quando eu cheguei aqui, você não fez absolutamente nada para me receber. Eu cheguei aqui, você não lavou os meus pés como é costume ser lavado. Diz a história que ou o próprio anfitrião lavava os pés dos convidados, ou os servos do anfitrião lavavam os pés do convidado. Não lavaram os pés de Jesus. Por quê? Porque eles estavam com o freio de mão puxado, desconfiando de Jesus. Não tinham tempo. Quem está desconfiando não tem tempo para agradar. Quem está desconfiado não tem tempo para honrar. Quem está desconfiado não tem tempo para poder entrar em sintonia com o coração daquele que foi o convidado. Jesus está ali e essas pessoas não estão atentas a Ele. Ele fala, não me lavaram os pés. Essa mulher está lavando os meus pés com as suas lágrimas. E está enxugando os meus pés com seus cabelos. Ele fala, olha, quando eu cheguei aqui, você não foi me abraçar, me deu um beijo. Você não me deu um beijo. Por quê? Porque naquele contexto era comum que você, quando recebia os seus convidados, o anfitrião dava um abraço e dava um ósculo santo. É assim que se chamava. Era um beijo. Homem com homem também dava um beijo naquela pessoa, como uma demonstração de afeto, de carinho, de respeito, de honra. Ele fala, quando eu cheguei aqui, você não me deu um ósculo santo. Contanto, essa mulher não para de beijar os meus pés. Quando eu cheguei aqui, você não me ungiu a cabeça. Era comum naquele contexto que em algum momento do jantar ou do almoço, existia um momento espiritual, que era muito comum no contexto judaico, o uso do óleo como um instrumento de consagração e de reconhecimento de honra. Então era comum, em algum momento do jantar, o anfitrião se aproximava do convidado e pingava uma gota ou duas de óleo sobre a cabeça. E aproveitava e liberava uma palavra de bênção sobre a vida do convidado. Ele está dizendo para ele, olha, eu cheguei aqui, em nenhum momento você me ungiu a cabeça. Essa mulher, ela quebrou o vaso de alabastro com perfume puríssimo. E Jesus está dizendo para ele, olha, Simão, você não está entendendo nada do que está acontecendo aqui. Mas eu estou perdoando essa mulher. Eu estou restaurando a vida dela. Eu estou curando ela. Porque a atitude dela foi diferente da sua atitude. A atitude dela foi de se humilhar. A atitude sua foi de se ensoberbar. A atitude dela foi de vir aos meus pés.
Você ficou preocupado com o público vendo, você ficou preocupado com o que as pessoas iam pensar. Ela não está nem aí para as pessoas, ela quer ser curada, tratada, liberta, transformada. Você está mais preocupado em que as pessoas batam um palmo para você e digam: que fariseu dos fariseus, que homem legal, olha só, nem concorda muito com Cristo Jesus e mesmo assim convidou para sua casa. Jesus está dando no meio dele. E ele está nesse momento agora, ele olha para a mulher e fala: mulher, a tua fé te salvou. Você está curada, você está livre, você está liberada. Vai em paz. O que você acha que acontece com a vida dessa mulher? Essa mulher, ela fica no final de semana diante de Jesus e depois volta a viver os seus pecados? O que você acha que acontece com uma mulher como essa? Você acha que essa mulher tem um encontro com Deus no final de semana fantástico na casa de Simão, volta para casa, conta por umas 2 ou 3 dias essa história e não quer mais nem saber de Jesus? É claro que não! É óbvio que não! Nós estamos diante de um encontro extraordinário, poderoso, verdadeiro, capaz de mudar uma mulher que é chamada de pecadora e fazer dela uma mulher santa diante do Senhor, para viver a vontade de Deus, para viver aquilo que o Senhor sonhou para a vida dela. Eu queria, nessa noite, liberar essa história sobre a sua vida, essa narrativa, para poder dizer para você: eu não sei quantos denários você deve, mas nós todos estamos endividados. Essa dívida, ela se chama pecado em nossa vida. E esse pecado só tende a aumentar. É uma dívida que é como uma bola de neve, que cresce a cada dia. E na medida que nós mais vivemos, mais praticamos, mais e mais e mais temos. Só Jesus pode dar um basta nessa história. Só Jesus pode dar um basta nessa história. Só Jesus pode quebrar essa lógica do pecado na minha e na sua vida. Só Jesus. E o caminho para Ele está aberto e liberado. O caminho para Ele sempre é o caminho daqueles que se humilham diante dEle. Pode ser em momentos formais, pode ser em momentos informais. Pode ser na rua, como pode ser no templo, como pode ser na casa. Não importa o lugar onde Jesus está. Quem o honra, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo Ele como Senhor, essas pessoas recebem cura, restauração extraordinária na sua vida. Eu quero, em nome de Jesus, que você também possa receber isso na sua vida, em nome de Jesus. Fique de pé, nós vamos orar.